Bom dia, meus amados. Estamos aqui hoje, no segundo sábado de janeiro de 2023, dia 14. E trazemos aqui, como todos os sábados, mais uma pequena mensagem para que você possa entender mais a vida, tornar os teus dias mais suaves e principalmente compreendendo a vida. Hoje o tema que vai ser abordado aqui é sobre a cura. A cura é um processo doloroso. Todos vocês sabem que qualquer cura que se faça no corpo físico é sempre um processo de dor, um processo doloroso, porque seja um remédio amargo, seja um curativo que tenha que remover partes doloridas, seja às vezes uma placa de gesso que tem que colocar numa fratura, uma imobilização qualquer que seja, a cura requer paciência, resignação e muitas vezes ela também é acompanhada de desconforto, de dor, né? Seja o tipo que for. Só que a cura que nós vamos falar aqui hoje não é propriamente a cura do corpo físico que todos nós conhecemos, todos vocês conhecem. É a cura da alma. A alma, aos nossos olhos, ela é invisível. Aí as pessoas dizem, mas o que é essa alma? Nós já falamos aqui tantas vezes, afinal são anos que nós estamos aqui trabalhando neste propósito de esclarecer, né? Trazer para vocês algumas informações, alguns conhecimentos que, na medida do possível, que vão chegando também, porque como humanos somos todos limitados na nossa consciência. Na medida que essas informações chegam, sempre há aquele que está com a consciência um pouquinho mais aberta para receber algumas mensagens e pode passar para os outros. Pois é assim que as humanidades, né, evoluem, não só da Terra, como de outros mundos também. Nós somos almas, já foi dito aqui, que hoje estamos encarnados num corpo de matéria, um corpo físico. Como a alma não tem boca, não tem olhos, não tem uma maneira de se expressar, ela não tem voz, né, para dizer as coisas, ela se utiliza do corpo. Então o corpo, ele é a caixa de ressonância da alma. O corpo, ele é o instrumento que a alma utiliza para se comunicar. Quando tem algum sintoma, quando tem algum desconforto, quando tem alguma doença, é a alma querendo dizer algo para a nossa consciência limitada. Às vezes a alma diz assim, o que falta eu te dizer ainda, o que falta eu fazer para que você possa compreender. Então ela vem cada vez com uma situação um pouco mais dura, né? Porque o sintoma sempre é a primeira mensagem da alma. Quando temos um sintoma de desconforto no corpo, obviamente a gente entende que é um problema físico, um problema emocional e tem que tratar ali no corpo. Sim, às vezes é preciso tratar ali no corpo, porque já se materializou ali o problema. Mas no princípio é sempre uma mensagem, um sintoma, a gente já disse, sintoma ainda não é doença. É a primeira mensagem, ou as primeiras mensagens da alma. Mas se nós não dermos ouvidos a essas mensagens, é claro que nós não vamos escutar, né? Dar ouvidos é um termo figurativo. Prestar atenção e tentar entender a mensagem.
Porque tem até livros, né, que fala que a linguagem do corpo, né? O corpo fala, mas é sempre aquilo que a alma quer se expressar. Se nós não demos importância para as mensagens primeiras, ela vai se intensificando e com o tempo se transforma em doenças, porque aquilo que a alma quer dizer é uma energia que precisa ser movimentada, porque tudo é energia. Se não movimentar aquela energia, ela vai se acumulando até o ponto de explosão, como se diz, né? Tem que explodir, vai explodir em forma de uma doença, para expurgar aquela energia. Aí cura, né? A doença, né? Sintoma não é doença e a doença é uma cura. Olha como é interessante, né? Quando a gente começa a entender o processo. Mas a cura sempre é um processo doloroso, porque é o momento da dor em si. Porque uma vez manifestada essa dor, esse sintoma, ela precisa ser curada. E curada, ela dói. Seja uma ferida, seja uma fratura, seja qualquer coisa, uma doença. Mas se nós entendermos um pouco mais além da matéria, nós vamos entender que essa nossa alma, ela também está precisando se curar, porque se ela movimentou uma energia ali que precisa ser eliminada, essa energia está lá na alma, é lá que ela começa. É nos nossos corpos, além do físico. Pode ser o corpo emocional, o mental, o búdico, o etérico, enfim, qualquer um dos nossos corpos. O físico é só a materialização, né? Por isso a gente chama matéria. Também é preciso que nós entendemos que é preciso entender que todos nós tivemos muitas vidas já em corpos físicos, centenas e até mais de 1000 encarnações aqui nesta Terra, a mesma alma, o mesmo fractal da alma, né? Porque a gente, quando fala alma, fala desse fractal que está aqui, que não deixa de ser uma alma também, né? Essa alma é um pedaço do nosso eu superior, da nossa consciência maior, né? Já falei aqui sobre as mônadas, né? Que nós somos um átomo semente criado na fonte divina, que é a fonte que tudo cria, que é aquilo que também podemos chamar de Deus, né? O Criador. Porque tudo tem uma fonte, né? Em algum lugar nós começamos essa consciência e foi essa fonte que espalhou para os universos infinitos tudo o que há, porque tudo é consciência, inclusive um planeta é consciência, uma estrela é consciência. Já falamos dos reinos mineral, vegetal, animal, tudo são consciências. O que existe nesses reinos são consciências. Em evolução, sim. Os planetas também evoluem. A Terra, por exemplo, agora está chegando no final de um ciclo. Ciclos evolutivos, né? Que nós chamamos de transição planetária, porque é uma transição de um ciclo para outro. E nós estamos neste planeta que vai fazer essa transição e nós fazemos parte desta casa planetária. Nós somos uma casa planetária. Todos os habitantes desse planeta Terra fazem parte da mesma casa. Inclusive, podemos dizer que é uma grande família de almas. Somos todos vindos lá da mesma fonte. É uma coisa assim que muitos não querem entender, ou não querem saber, ou não se interessam, mas um dia todos vão saber disso. Porque nós vamos recuperar a nossa memória, a nossa consciência, e vamos ver aquilo que nós não víamos aqui, porque o segredo dessa escola era exatamente experienciar a dualidade sem saber
quem somos e nem das vidas passadas aqui neste planeta. Cada vez que reencarna, esquece. Esquece das vidas anteriores, para poder fazer os aprendizados novos. Só que esta agora é a última encarnação aqui na dualidade da Terra. Nós estamos na geração, eu falei no sábado passado, a geração dos dois mundos, né? Onde nós vamos ter essa experiência de estar aqui encarnados, vivendo a velha Terra e a nova Terra, dentro de uma encarnação. Nós vamos passar por esse processo, estamos passando. E agora, para passar esse processo, a nossa consciência vai ser elevada, vai ser integrada uma versão de alma mais elevada. Nós vamos fazer a tal da ascensão, né? da nossa alma. A Terra faz a transição e as almas fazem a ascensão. Embora, claro, tenha aquela parte que, segundo algumas informações, dizem que é em torno de 2/3, né? 2/3 não estão prontos para a ascensão, mas 1/3, e é muita gente, né? 1/3 já dá ali mais de 2,5 bilhões de almas, estão prontas para ascensionar. Mas aquelas que estão prontas para ascensionar, elas precisam se curar das velhas energias 3D, porque se a Terra vai para a quinta dimensão, e até aqui era uma energia de terceira dimensão. A terceira dimensão é um mundo de provas e expiações, onde a gente aprende com dor, sofrimento, porque assim, sem isso não se aprenderia nada, né? Infelizmente, se sabe que se a humanidade viesse aqui e não tivesse nenhum problema, não iam aprender nada, iam só fazer festa. Então, são as lições, né? Como numa escola. Na escola, quem vai lá e não se esforça, não faz os exercícios, as provas, as pesquisas, os estudos, né? Não vai sair de lá sabendo. Então, essas almas que agora fazem a ascensão. Aquelas que não vão fazer a ascensão, não tem muita necessidade de se limpar dessas energias, porque elas vão continuar num mundo ainda denso. Vão reencarnar na próxima encarnação num planeta que tem ainda energia de terceira dimensão. Então elas ainda podem continuar com essas energias dentro da sua bagagem. Mas aqueles que vão ascensionar precisam deixar a densidade. Nós já falamos aqui em outros termos, né? A cura da ancestralidade, limpar os porões, tantas outras maneiras de explicar o processo que nós estamos fazendo, né? Que hoje eu vou colocar aqui como a cura, que é um processo de fato doloroso. Nós estamos curando tudo aquilo que não podemos levar. Então, se nós temos coisas lá pesadas, de terceira densidade, de terceira dimensão, temos que deixar para trás. Só podemos deixar se curarmos, porque elas são lembranças das vidas passadas, de dor, sofrimento que nós passamos. Quando veio a pandemia, há 3 anos atrás, trouxe um tipo de medo, porque o medo é uma coisa negativa, uma das coisas mais negativas que existe em termos de frequência, é de muito baixa vibração. E toda a humanidade tem, de certa forma, ainda medo dentro de si, porque são as experiências do passado que estão nas memórias celulares, cósmicas, os registros da alma. Quando veio a pandemia em 2020, ela trouxe a oportunidade para que as pessoas que ainda tinham muito medo de doenças, por exemplo, né, do modo geral, mas principalmente de doenças pandêmicas, porque nós passamos em vidas passadas por muitas tragédias, né, de pandemias. É só estudar um pouquinho a história, a gente vai ver quantas teve, né? Teve algumas que dizimou quase que 100% em certas regiões. Chegou aos níveis de mais de 90%, como a peste negra, na França, por exemplo. E muitos de nós estávamos lá, vivemos aquele horror. E aquele horror ficou guardado na memória corporal, mas não no corpo físico, no corpo
etérico, que é o corpo da alma, o perispírito, que forma os corpos físicos depois em cada encarnação. Então, quando vem as coisas, ela vem para a gente sentir. Sentiu, trouxe para a consciência e tem que entender, então, que é uma lembrança e logo transmutar, senão vai ficar muito tempo com aquele medo. Porque aquele medo ele vai se esgotar. Uma vez que ele se manifesta, ele se esgota. Se nós trabalharmos de uma forma mais consciente, ele vai rapidinho embora, senão ele permanece mais tempo. Mas ele precisa se esgotar, por isso ele se manifesta. A raiva também. Tem muita gente que, até algumas pessoas dizem, eu não me reconheço mais, eu nunca senti tanta raiva na minha vida. Eu não sou eu com toda essa raiva? Sim, você não sentia antes, mas agora você está sentindo porque ela ainda estava lá dentro de você. Senão você não sentiria. Ela não se manifestaria. Se ela não existisse, ela não se manifestaria. Ela só se manifestou porque está lá guardadinha, lá no porão, né? Então precisa trazer ela para a luz. Quando se manifesta, a gente diz, traz para a consciência, traz para a luz. Uma vez que está ali, você reconhece. Se está ali, era parte minha. Se manifestou porque ela precisa ser libertada. Então vou deixar ela aí, vai embora. É coisas das outras vidas, porque a gente enfrentou muitas encrencas em vidas passadas. Teve uma época lá, tempos primitivos, muito primitivos, que as pessoas comiam carne humana, né? Matava outro para comer como se fosse um animal, né? Imagina a raiva que aquela pessoa sentia quando sofreu esse tipo de ação e também outros problemas de guerras, confrontos, né? E ali tem os medos, inclusive das guerras, né? Quando tem um anúncio de guerra, todo mundo se assusta, né? Fica com medo, porque manifesta aquela lembrança das épocas duras, né? De batalhas entre nações, entre povos, entre tribos, entre famílias. Então, tudo que está dentro de nós, que ainda não está curado, vai se manifestar. É o tempo da cura, porque estamos no final deste ciclo que a Terra fecha, né? É um tempo de transição. Vamos precisar limpar essas energias. Então, medo das doenças, medo das guerras, medo dos temporais, porque todo mundo já passou por regiões de grandes tormentas, né? E mesmo onde quase nunca dá, de vez em quando dá uma e a pessoa fica assustada, mas é o medo mesmo de eventos naturais como furacões, como temporais, como tsunamis, enfim, essas coisas da natureza, terremotos. É porque nós vivemos em alguma vida passada uma tragédia, né? E assim nós poderemos aqui enumerar todos os tipos, né? A mágoa, por exemplo, a mágoa. Quanta gente se afunda nesse mar de mágoa. Porque a mágoa é uma má água. O nosso corpo é formado 70% de água e a água está um pouco suja, né? Então é uma água má água. Ressentimento, né? Também a questão de fome, de miséria. Tudo isso são coisas que nós temos guardados em memórias transpessoais de outras vidas. E precisamos limpar isso. Então, quando chega uma situação de se manifestar essa lembrança negativa, é a oportunidade da cura, mas a cura dói. Dói porque a gente sente como se fosse real. Mas não é preciso prolongar essa dor. Vamos só sentir o aviso, olha, tá? Então se eu sentir, eu tenho dentro de mim isso, então vou agora compreender, aceitar, me perdoar
porque tudo que eu passei nas vidas passadas também, às vezes fui eu que provoquei depois para passar aquilo. Então, me perdoar a mim e perdoar os outros que me causaram a dor, fazer esse tipo de pensamento, né? Quando você faz isso, você harmoniza. Você harmoniza aquela frequência, aquela energia. E quando ela estabiliza, que ela fica normal, ela não incomoda. Ficou normalizado. Então, às vezes, a dor é uma opção, né? Como já foi dito tantas vezes aqui, a dor ela pode ser sim uma opção. A opção de você entender e transmutar logo, continuar com ela um tempo bem maior. O tempo agora é de cura. São oportunidades muito grandes e intensas e muito rápidas, é uma atrás da outra. Claro que temos momentos bons também, mas temos esses momentos sim. E se olharmos ao nosso redor, todo mundo está passando por alguma situação de desconforto, de dor, porque se assim não fosse, não se completaria o ciclo. Os ciclos são coisas naturais. O homem interfere muito pouco nesses ciclos. Ele pode atrasar um pouquinho, adiantar um pouquinho, mas no ciclo coletivo ele não consegue fazer nada, porque senão quem projetou um planeta, uma estrela, porque tudo é projeto do Criador, né? Não existem as coisas por acaso. São projetos. Então, aqui na Terra, vamos falar do nosso planeta, porque nós não conhecemos quase nada de fora da Terra, né? A humanidade da Terra ela pode adiantar um pouquinho ou atrasar um pouco o ciclo, o final e o início de um outro. Mas a grande vantagem é que cada um de nós pode fazer a sua mudança de acordo com aquilo que ele acredita, que pensa, que age. Pode prolongar a dor, pode encurtar a dor, pode não ter dor. Individualmente nós temos sim essa capacidade de gerenciar esse processo. Obviamente que tudo que eu faço em mim afeta, de certa forma, o coletivo, mas afeta uma coisa pequena, mínima. Agora, se somar muitas individualidades, vai formar um coletivo mais interessante. Por isso que o coletivo, quando ele vibra numa frequência, ele consegue mudar, inclusive, uma linha de tempo, né? Tem alguns exemplos, tipo a dança da chuva, né? Os povos indígenas têm ainda essa tradição de fazer a dança da chuva. O que é a dança da chuva? Não é o ritual que vai trazer a chuva, é o pensamento coletivo. Eles têm uma técnica, né? Todos pensando, não pedindo a chuva, eles dançam imaginando que estão pisando a terra molhada, pisando a chuva na relva, que estão sentindo a chuva sobre os seus corpos. E eles criam a energia que vai apressar a chegada da chuva. Já tem fatos, né, concretos e conhecidos de que antigamente, quando havia uma peste, como se diz, né, antigamente se chamava de peste, as pessoas se reuniam em grandes multidões e para rezar, né, para pedir que parasse aquela peste. E parava mesmo. Claro que com o tempo, um dia ia terminar, mesmo que dizimasse quase todo mundo, mas ela parava mais rapidamente. Há também relatos de pessoas que se juntam em um certo grupo e direcionam energias para dissipar ou a enfraquecer a força de um furacão. E você conseguiu, né?
Um furacão de categoria 5 passou para a categoria 2 em poucas horas, lá no mar, sem atingir, antes de atingir a costa. Isso existe relatos, porque nós temos o poder da cocriação. Nós nunca perdemos isso, nós só esquecemos. Quando a nossa alma se fracionou, nesse fractal que está aqui na Terra agora, ele perdeu essa lembrança porque ele veio experienciar a dualidade sem lembrar de quem ele é. Que essa é a norma aqui nessa escola e o segredo, né? Mas nós nunca perdemos a conexão com o nosso eu superior. Então nós esquecemos os poderes que nós temos. Né? Quando o Cristo curava os doentes, ou fazia alguma coisa que diziam que era milagre, ele sempre dizia, vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Aí ele disse aquela parábola também, né? Se você tem a fé, a confiança, né, do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa quase invisível, um grão de mostarda é tão pequeno que é. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode remover uma montanha. Obviamente que você não vai mover uma montanha, porque não tem onde colocar ela, né? Mas é uma metáfora, é uma forma de expressão. O tamanho da força que cada um de nós tem. Mas nós somos ensinados a dar poderes aos outros e depender dos outros, e não é verdade. Você veio para este planeta como uma alma experienciar, e se você dependesse dos outros para fazer a tua evolução, você estaria fadado ao fracasso, porque você não conseguiria. O bom é que você não depende de ninguém para fazer a tua evolução. Você é só você e você, né? Você tem todos os poderes dentro de você. Tem o poder da escolha. Quer escolher uma ação? Quer escolher outra ação? É o teu livre-arbítrio. Isso sim, isso é o ponto crucial. Você tem o livre-arbítrio, o poder de escolha. Cada escolha vai gerar uma ação e cada ação vai gerar uma reação. Então agora nós estamos num ponto que o momento é de cura. Curar. Vamos parar de olhar o barulho lá fora. As pessoas estão muito envolvidas com situações que não interessam. Vamos olhar para dentro. Lá dentro de cada um de nós está a solução para tudo. O que está lá fora é um reflexo do que está dentro de nós. Se lá fora está um caos, é porque o caos está dentro de nós. Dentro de nós está tudo desorganizado. Não adianta enfrentar o caos. Enfrenta as tuas emoções, corrija as tuas atitudes, os teus atos, as tuas crenças, faça a tua mudança interna. Quando você muda dentro de você, você mudou lá fora. Porque você fez um ajuste, tudo é frequência. Parece que a humanidade meio que se perdeu nesse final de ciclo de buscar fora as coisas e não estão fora. Se lá fora está um caos, mas eu consigo organizar o meu eu interior, eu vou encontrar paz dentro de mim. E essa paz vai me fazer passar adiante e o caos não me atinge. Porque o processo é de consciência. Como é que a tua consciência vai ficar presa a alguma coisa? Tua consciência não tem forma física. Ela só está ocupando um corpo físico para se manifestar. Não busque lá fora as coisas que você tem dentro. Porque o que está lá fora é o espelho da coletividade. Você é uma consciência individual. Por isso nós chamamos de indivíduos, né? Um indivíduo. E você tem o poder de decidir o que você
quer aprender, o que você não quer aprender, o que você quer viver, porque todas as lições já foram aprendidas nas vidas passadas. Tu não está lembrando, mas uma hora você vai lembrar. Vai chegar o momento de começar a lembrar tudo. No momento desta vida atual, que fecha o ciclo da transição, nós só temos que curar as feridas ainda que sangram dentro de nós. Só isso. Nada mais. Não tem mais nada. Todo o aprendizado foi concluído, as lições foram concluídas. Pode ter algum ajustezinho aqui e ali, mas nós só temos que curar a nós mesmos. Mais nada. Fechou o ciclo. Ah, porque o mundo vai se transformar, vai ficar cada vez pior. Bom, vai ficar pior para aquele que tem que viver o pior. Talvez aquele que vai continuar no caos vai ainda ficar até o fim da vida vendo o caos, vendo isso, vendo aquilo. Depois vai para outro planeta onde continua o caos ainda, os problemas, de provas, expiações, dor, sofrimento. Mas aquele que faz a sua conclusão da consciência vai encontrar uma nova consciência, que a gente chama de não mais de um mundo de provas, expiações, um mundo de regeneração, onde o aprendizado vai continuar, mas não mais necessitando de dor e sofrimento. São as mudanças planetárias, a evolução dos mundos e dos espíritos, das almas. Mesmo aquele que não entende nada, não quer entender, que acha que tudo isso é balela, que tudo isso é bobagem, não importa, um dia ele vai aprender. Talvez num tempo bem distante ainda, mas é o processo. Todos nós passamos por isso. Eu, quando era mais jovem, também achava que a gente nascia, crescia, morria, acabava tudo e pronto, né? Não tinha essa consciência porque não estava na hora de entender. Tinha que passar por outros processos antes. Tinha coisas para fazer, coisas materiais, tinha uma vida, uma família, tinha negócios, tinha coisas para resolver e a gente não tinha nem tempo muito para pensar nisso. Depois chegou uma hora que não, tem que fazer, vem como se fosse uma nuvem que vem e despeja chuva. Vai ter que se proteger da chuva porque está chovendo, então não tem o que fazer. Aí vem a mudança, você vai fazer a mudança porque ela te apresenta situações que não tem como fugir. Compreender um pouco mais alivia muito mais rapidamente todas as dores, todos os sofrimentos, todos os sintomas. Porque o grande problema nosso é a não compreensão. Um dia uma mensagem que veio de um espírito benevolente. Eu já contei essa história algumas vezes. Foi bem claro, disse assim: vocês têm a maioria das suas dores não seriam mais necessárias. Mas vocês sofrem porque vocês são resistentes, vocês resistem demais à mudança que tem que ser feita. A resistência é a causa da maior quantidade de dor e sofrimento hoje. Porque a gente resiste àquilo que precisa entender que é um processo de mudança. Não vamos resistir, porque não há força que resista um movimento planetário, um movimento que está escrito no processo daquele planeta. Um ciclo. Nós só podemos mudar aquilo que está em nós. O que está fora é impossível. A gente acha que muda, não muda. Ninguém pode mudar o que está fora de si mesmo. Pode achar que está mudando, não está. Porque o processo da consciência não é um sobre os outros, é cada um faz o seu processo. Porque a consciência é única, é individual.
Eu não tenho como entender a consciência do outro. Eu não vivi as experiências que ele viveu. Eu só sei da minha consciência, as experiências que eu vivi. Isso está registrado nesta placa mãe, que é a minha consciência, está tudo ali. O outro tem a experiência dele, tem outra história. E assim, todos são únicos dentro das suas experiências. Que depois, um dia, lá adiante, quando todos vão subindo seus níveis de consciência, os seus degraus, né, nessa escada evolutiva da ascensão, vai se integrando nas consciências superiores de cada mônada, e lá em cima, na fonte, no átomo semente, no eu superior, lá no espírito. Quando chega lá, cada experiência que nós experienciamos, ela se unifica com o todo. Então, a minha experiência lá no eu superior, um dia ela vai se unificar com a tua experiência também, e a tua vai se unificar com a minha, e eu vou entender, então, sim, lá em cima, no meu eu superior, entender as experiências que você viveu como se eu tivesse vivido, porque ela vai ser integrada. Mas quando chega lá, até lá são caminhos individuais. Portanto, cada um segue o seu caminho, cada um faz a sua experiência, sem a necessidade de se preocupar com a experiência dos outros. É hora de começar a entender isso. As pessoas parece que não estão querendo entender. Cada um quer fazer valer a sua vontade sobre os outros. Não, não é assim. Não é assim. Tu não tem esse poder, nem eu tenho, nem ninguém tem. Nós só temos o poder da livre escolha individual. Isso sim, isso ninguém te tira. É um direito teu. Mas obrigar os outros a fazer as escolhas de acordo com a minha vontade, com a tua vontade, com a vontade de quem quer que seja, não. Porque são experimentos de consciências numa escola de almas. Entender isso já traz um alívio na maioria das tensões hoje existentes no planeta. E é simples. É tão simples que parece brincadeira. Parece até que não é real. É tão simples que é. Tá bom? Então, por hoje era esta a mensagem. E agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês.